Olá, boa noite. Eu sou Alessandra Castro e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 2 de janeiro. Nesta primeira semana do ano, você acompanha aqui no JJ o que foi notícia no Poder Judiciário em 2023. É a nossa retrospectiva que já está no ar. Na retrospectiva de hoje, vamos relembrar que o Supremo determinou que governos federal e estaduais elaborassem um plano para combater os problemas nos presídios de todo o país. Vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira. Celas superlotadas e imundas, falta de água e de materiais de higiene básicos e proliferação de doenças são algumas das situações que exemplificam o tratamento desumano dado aos presos. Os fatos foram apontados pelo PSOL, autor da ação que motivou o julgamento no Supremo. O plenário, por unanimidade, reconheceu que há um quadro de violações graves de direitos humanos dos presos. Lamentavelmente, casos de violações de direitos fundamentais em presídios compõem a rotina do país há décadas, o que revela a negligência do poder estatal e a indiferença de parte significativa da população brasileira que ignora a situação de violação sistemática e generalizada de direitos nas prisões brasileiras, o que reforça a necessidade de uma urgente e estrutural intervenção do Poder Judiciário nos termos propostos nesta ação. São exemplos desses tristes episódios o esquartejamento e o degolamento de presos nas penitenciárias de Urso Branco, Rondônia, em 2002. Os assassinatos e até relatos de canibalismo no presídio de Pedrinhas, Maranhão, em 2013. As mortes por tiros ou esfaqueamentos no presídio Aníbal Bruno, Pernambuco, em 2015, entre outros. Quando se prende um réu primário e de bons antecedentes e ele é posto no sistema penitenciário, ele em breve tempo se torna mais um recrutado, mais um recruta dessas organizações criminosas. Portanto, o estado de coisas inconstitucional dos presídios conduz ao agravamento da situação da segurança pública fora do sistema prisional, quer porque os delitos passam a ser operados de dentro do cárcere, quer porque se devolvem à sociedade cidadãos que se sujeitaram por anos às condições mais aviltantes e que muitas vezes são forçados a se associar a organizações criminosas. São, em sua maioria, jovens, negras, pobres e foram presas sem portar arma e por delitos não violentos, para os quais a prisão poderia ter sido substituída por medidas alternativas, como permitido por lei. Aproximadamente 61% das pessoas presas em unidades estaduais tem entre 18 e 34 anos. Esse cenário está em desacordo com as normas previstas na Constituição Federal, nos tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil é parte e nas demais leis aplicáveis ao tema, entre elas a Lei de Execução Penal. Essas normas autorizam que o Estado limite a liberdade do condenado, mas não permitem que outros direitos sejam desrespeitados. Assim, o STF determinou que os governos federal e estaduais tomem providências. A primeira medida foi dar um prazo de 6 meses para a elaboração de um plano nacional de enfrentamento a essa situação. E a partir daí, outros 6 meses para que os estados e o Distrito Federal criem seus planos próprios. Em ambos os casos, o prazo para a implementação dessas ações será de, no máximo, 3 anos e deverão seguir as seguintes orientações: controle da superlotação nos presídios, melhoria das condições de higiene, conforto e segurança das instalações, aumento de vagas, fixação de penas alternativas à prisão quando possível e o aprimoramento do controle de saída e progressão de regime. Além disso, outras medidas devem ser adotadas,
como a realização de audiências de custódia no prazo de 24 horas da prisão, separação de presos provisórios daqueles que já possuem condenação definitiva e a realização de estudos pelo CNJ para a criação de varas de execução penal em quantidade proporcional à população carcerária de cada unidade da federação. Em decisão unânime no mês de agosto, o STF derrubou dispositivos de uma lei do Paraná que permitia ao governador reduzir o orçamento e interferir no trabalho da Defensoria Pública do Estado. A norma estava suspensa desde 2015. Acompanhe na reportagem de Amanda Mustafa. A ação no Supremo Tribunal Federal foi apresentada pela Associação Nacional de Defensores Públicos, questionando uma lei de 2014 do estado do Paraná que permitia ao governador reduzir o orçamento da Defensoria Pública Estadual e limitar a autonomia funcional e administrativa do órgão. Segundo a associação, desde que a Defensoria Pública do Paraná foi criada, o governo do estado vinha criando obstáculos que atrapalhavam o trabalho da instituição e subordinavam a defensoria ao governo. A norma foi suspensa em fevereiro de 2015 por uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Em decisão unânime, o plenário do STF declarou que as regras criadas pelo governo do Paraná são inconstitucionais. O relator da ação, ministro Nunes Marques, argumentou que, de acordo com a Constituição Federal, somente o defensor público-geral do Estado pode apresentar proposta de lei sobre o orçamento ou atividades do órgão. Entre os dispositivos invalidados pelo Supremo estão os que tratam do modo de nomeação do defensor público-geral e os que disciplinam a contratação e remuneração de defensores públicos e servidores. O Conselho Nacional de Justiça promoveu, no mês de agosto, a primeira cúpula judicial ambiental da Amazônia, Juízes e Florestas. No encontro, em Belém do Pará, magistrados, integrantes do Ministério Público, autoridades e especialistas avaliaram uma série de temas, como as medidas adotadas pelo Poder Judiciário e as ações voltadas à proteção ambiental. Vamos rever na reportagem de Renato Rosa. Ao abrir o encontro, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, alertou sobre o avanço do desmatamento na Amazônia e outros crimes que seguem o embalo dessa destruição do meio ambiente. Entre eles, a grilagem de terras, o garimpo ilegal, o tráfico de drogas e também de pessoas. A ministra Rosa Weber destacou que o judiciário brasileiro está cada vez mais qualificado na tomada de decisões relacionadas ao meio ambiente. Ações civis públicas e levantamentos técnicos do IBAMA e secretarias de Estado têm auxiliado na coleta de provas e no julgamento dos casos. Rosa Weber pontuou que o Conselho Nacional de Justiça ocupa um papel importante com o Observatório do Meio Ambiente, alinhado ao Plano de Metas Nacionais pelos tribunais brasileiros. Para monitoramento de casos e indicadores, o treinamento, isso é muito importante, o treinamento de magistrados e servidores e a celebração de parcerias e cooperações técnicas para a adoção de boas práticas. Por outro lado, como o nível de complexidade que envolve a questão ambiental não se contenta com soluções despidas de evidências, o CNJ, por meio de seu Departamento de Pesquisas Judiciárias, produz pesquisas empíricas, tal qual a lançada recentemente sob o título Estudos Empíricos sobre a efetividade da jurisdição ambiental na Amazônia Legal, cujos achados e proposições serão considerados para a instituição e aperfeiçoamento de ações capazes de garantir maior efetividade à jurisdição em matéria ambiental, no caso, na Amazônia Legal. Entre as questões de maior urgência debatidas na primeira cúpula,
a jurisprudência sobre florestas e desmatamento e propostas para aperfeiçoar a prestação da justiça. Governos, organizações não governamentais e sociedade civil devem trabalhar em conjunto para implementar políticas eficazes de preservação, apoiando as comunidades locais na gestão sustentável dos recursos naturais. Esta iniciativa, liderada pelo CNJ, terá absoluta sinergia com o que nós desejamos de um poder judiciário protagonizando as ações de combate, de controle, de comando, de fiscalização para toda e qualquer ilegalidade ambiental, seja no Pará, seja na Amazônia ou em demais unidades de nossa federação. As autoridades vão traçar um panorama da atuação judicial nos países da Pan-Amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A demarcação, a regularização das terras indígenas, a proteção, a desintrusão, a posse permanente e uma série de outras políticas que vêm apoiar a gestão territorial ambiental dentro das terras indígenas. No primeiro painel do encontro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a retomada do trabalho do governo brasileiro na fiscalização. O IBAMA aumentou os autos de infração em 173%. Aumentou os embargos em 123%. Aumentou, aumento em 107% das apreensões. E aumento de 254% da destruição de equipamento criminoso. Isso é ação de comando e controle. Agora a gente fala sobre a recomendação do Ministério Público Federal ao Rio de Janeiro para a adoção de um plano de redução das mortes causadas por policiais. Essa foi a condição para que o Estado recebesse recursos federais. Madeleine Machado. A última recomendação do Ministério Público Federal para que seja elaborado um plano de ação com medidas para a redução de mortes violentas intencionais e demonstre participação social na construção de políticas de segurança pública foi encaminhado ao governador do Rio de Janeiro e a secretários estaduais. O cumprimento das exigências como policiamento comunitário extensivo e preventivo em áreas com elevada concentração de mortes violentas, fortalecimento da perícia criminal e da capacidade de investigação de homicídios, assim como capacitação de servidores, é condição obrigatória para que o Estado receba recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, conforme estabelece regulamentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na recomendação, o MPF destaca que o plano de ação do Estado deve ainda observar as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, quando o STF determinou que o governo do Rio de Janeiro adote medidas para reduzir as mortes ocasionais por policiais, incluindo o uso de câmeras por esses agentes. A seguir, a gente relembra que o MPF instaurou um inquérito civil para apurar se houve prática abusiva na 123 milhas. Voltamos em instantes. O Ministério Público Federal em São Paulo instaurou no mês de agosto do ano passado um inquérito civil para apurar se houve prática abusiva da agência de viagens 123 milhas. Repórter Viviane Novaes. O inquérito foi aberto depois que o PROCON e o site Reclame Aqui receberam mais de 15 mil reclamações sobre cancelamento de viagens e reembolso de passagens. Há uma semana, a 123 milhas anunciou a suspensão temporária de pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais que tinham previsão de embarque entre setembro e dezembro deste ano. A plataforma também informou que o reembolso seria feito apenas por meio de voucher. A portaria do inquérito civil ressalta que é prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Destaca ainda que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, também previstos no Código.
O Ministério Público deu prazo de 15 dias para a 123 Milhas apresentar defesa e esclarecer, por exemplo, quantos pedidos de reembolso foram feitos pelos consumidores e se houve cancelamento de voos e hospedagens por culpa da empresa pela falta de repasse de valores às companhias aéreas e aos hotéis. O MP marcou uma audiência virtual com representantes da plataforma para a próxima segunda-feira. Nesta sexta-feira, a Defensoria Pública de Minas Gerais fez um mutirão de atendimento para os clientes da plataforma que se sentiram prejudicados. Os consumidores foram orientados a entrar na Justiça com ações individuais contra a 123 Milhas ou aderir à ação coletiva ajuizada pela Defensoria Pública em Belo Horizonte. A Defensoria informou que vai buscar o bloqueio de valores e o cumprimento forçado dos contratos para que as pessoas consigam viajar conforme o combinado com a empresa, ou então que tenham direito a receber dos valores pagos e indenização por danos morais. Nós estamos à disposição para buscar as reparações devidas e o cumprimento dos contratos para que ninguém saia frustrado em relação às suas expectativas e na prestação dos serviços que foram prometidos pela empresa. Agora, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que tema de repercussão geral do STF não se aplica a acordo de partilha de bens celebrado antes da tese. Quem explica essa decisão é o repórter Paulo Mondego. No curso da ação de inventário, os 4 irmãos e a companheira do falecido firmaram um acordo para a partilha de bens e direitos, requerendo homologação judicial da avença. 4 anos após a celebração do acordo, mas ainda antes de sua homologação, o STF julgou o tema 809 e declarou inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no Código Civil, que havia embasado a ação de inventário e o acordo celebrado entre as partes. Cerca de 2 anos após a fixação da tese, a companheira do falecido pediu a exclusão dos irmãos e o deferimento integral da herança em seu favor. O pedido foi acolhido pelo juízo de primeiro grau em decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A terceira turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial e determinou ao juízo de primeiro grau que examine o acordo firmado entre as partes com vistas a homologá-lo. Com base nos termos do voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, a turma concluiu que a modulação de efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 809 da repercussão geral, que trata da distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, não se aplica à hipótese de acordo firmado pelas partes anteriormente à tese, ainda pendente de sentença homologatória. Com isso, o colegiado reformou o acórdão que havia excluído 4 irmãos de um acordo de sucessão. A ministra Nancy Andrighi também observou que, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, o STF modulou temporalmente a aplicação da tese, limitando sua aplicação aos processos em que ainda não tivesse havido o trânsito em julgado da sentença de partilha, de modo a tutelar a confiança e a conferir previsibilidade às relações finalizadas sob as regras antigas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o TRE assinaram no segundo semestre de 2023 um acordo para facilitar o acesso do cidadão aos serviços da Justiça Eleitoral. Repórter Camila Ribeiro. O Poder Judiciário de Mato Grosso será um instrumento para facilitar o acesso dos cidadãos à Justiça Eleitoral em todo o estado. Pontos de inclusão digital serão instalados em órgãos do Judiciário. A medida será viabilizada a partir de um termo de cooperação assinado pelas presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadoras Clarice Claudino da Silva e Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente. Como nós estamos instalando nesses municípios, paulatinamente, postos avançados de serviço digital, junto com o serviço do Tribunal de Justiça, vai estar também o serviço do TRE, para que todos tenham, então, maior acesso ainda ao serviço da Justiça, juntando a Justiça Estadual com a Justiça Especializada
eleitoral. Esse modelo de cooperação é uma inclusão digital daquele cidadão que necessita dos serviços digitais e tem pouco acesso. Então, digamos que ele seja nomeado como testemunha num processo eleitoral. E ele não tem sequer um celular, ele pode se dirigir a uma das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e fazer uso da tecnologia, a câmera, o computador, enfim, para que ele possa entrar na sala de audiências linkado naquela audiência. Além de disponibilizar espaços e internet para que os interessados possam acessar os balcões virtuais ou participar de audiências, caberá ao Judiciário a disponibilização de servidores para orientar o público. Nós capacitamos pessoas para esses postos nos serviços da Justiça Estadual e aí, concomitante, vão também agregar conhecimentos para a parte eleitoral. O acordo também possibilita que recursos do TRE possam ser canalizados para outras ações. Em termos de cooperação, evitamos o quê? Que o Tribunal Regional Eleitoral adquira computadores, adquira salas, alugue sala para atender. E como o Tribunal de Justiça dispõe em todas essas comarcas praticamente dessas tecnologias, nós fizemos esse termo de cooperação. Ou seja, nós juntos nós chegaremos mais longe. No próximo bloco, o destaque é a condenação de 2 réus que submeteram trabalhadores à condição análoga à de escravos no Pará. Voltamos em instantes. O TRF da Primeira Região condenou em agosto 2 réus por submeterem trabalhadores à condição análoga à de escravos no Pará. O repórter William Nascimento tem os detalhes desse caso. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou 2 homens a 2 anos e 9 meses de reclusão por submeterem trabalhadores à condição análoga à de escravo, conforme descrito no artigo 149 do Código Penal. As penas serão substituídas por prestação de serviços comunitários e ao pagamento de R$20 mil de multa. Segundo o processo, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os 2 homens após inspeção do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego na Fazenda Prainha, localizada na zona rural de Eldorado dos Carajás, no Pará. A propriedade era utilizada por uma empresa para a realização de serviços de extração de areia, cascalho e pedregulho. Na ocasião, os denunciados foram identificados como sócios e responsáveis pela empresa ali estabelecida, bem como pela situação em que os serviços eram prestados. Durante a fiscalização foram encontrados 7 trabalhadores, dos quais 2 estavam alojados em condições degradantes, sem instalações sanitárias, em locais sem portas, janelas e com o telhado deteriorado, sem armários para acomodar os pertences, nem energia elétrica, água encanada ou local adequado para fazerem as suas refeições. Ao analisar o recurso, o relator juiz federal convocado, Marcelo Elias Vieira, ressaltou que o crime de redução à condição análoga à de escravo inclui submeter alguém a trabalhos forçados, a jornada excessiva, a condições degradantes de trabalho e a restrição à liberdade de locomoção em razão de dívida, o que, de acordo com o magistrado, ficou comprovado em relatório do grupo do Ministério do Trabalho e pelas testemunhas que foram ouvidas. A autoria também ficou comprovada, segundo o relator, visto que os acusados eram os responsáveis pela empresa e tinham o controle sobre as condições de trabalho por meio de um gerente. O vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, o CONAET, do Ministério Público do Trabalho, Italvar Medina, explica a questão das condições degradantes de trabalho que motivaram a condenação. Outra situação, que é até a mais comum, é o trabalho em condições degradantes, que são aquelas condições que representam a negativa da dignidade da pessoa pela negação dos direitos mais básicos. Então é negado ao trabalhador, muitas vezes, uma alimentação de qualidade, chegando a haver casos em que eles comem alimentos estragados ou têm que caçar a própria comida. É negado o acesso à água potável, havendo situações em que trabalhadores bebem diretamente de açudes ou da própria água que o gado bebe ou de água contaminada.
a situações de alojamentos precários, até mesmo barracos de lona, onde os trabalhadores são colocados. O advogado-geral da União anunciou no mês de agosto um programa de bolsas para candidatos negros se prepararem para concursos da advocacia pública. Repórter Wesley McAllister. O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou que a Advocacia Geral da União contará com a parceria do Ministério da Igualdade Racial para que, ainda este ano, seja lançado um programa de bolsas para que os candidatos negros e negras possam se capacitar para concursos públicos das carreiras da advocacia pública. Durante um evento realizado na sede da AGU em Brasília, foram recebidos 50 jovens negros que concluíram seus estudos em Direito e contaram com o apoio do projeto social Educafro. Organização que tem como objetivo promover a inclusão da população negra, proporcionando acesso ao ensino superior. Estamos implementando, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, com a ministra Aniele Franco, um programa de bolsas a candidatos afrodescendentes que estejam se preparando para o ingresso nas carreiras de advogados públicos, não só federais, mas públicos de todo o país. Nosso engajamento com a igualdade racial não é retórico, tem se traduzido em ações concretas. O programa ainda está em fase final de elaboração e deve ser oficialmente lançado nos próximos meses. Cerca de 30 bolsistas serão contemplados, sendo metade de mulheres negras. Eles receberão até R$ 3.500 e terão acesso a um curso de formação voltado aos concursos das carreiras da advocacia pública. As aulas serão ministradas por organização da sociedade civil, que será selecionada em concorrência pública para participar do projeto. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a importância de as políticas de promoção de igualdade racial estarem presentes em todas as áreas do poder público. Nós temos pessoas negras preparadas para entrar em todos os lugares. O Ministério da Igualdade Racial está de portas abertas para essa construção. A parceria entre a AGU e o Ministério da Igualdade Racial visa promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para candidatos negros e negras no setor público. A iniciativa busca ampliar a presença de representantes da população negra nas carreiras da advocacia pública. E agora a gente revê a homenagem que o Supremo Tribunal Federal prestou ao jornalista Luiz Orlando Carneiro. Uma pintura doada pela família foi colocada no comitê de imprensa, onde Orlando trabalhou por quase 3 décadas. Repórter Viviane Novaes. A pintura retrata 3 músicos. Luiz Orlando Carneiro era um fã do jazz. Eu fico muito feliz que ainda na minha gestão tenha podido fazer essa posição de quadro. E um quadro lindo, e com jazz. O quadro foi um presente dos filhos ao STF. 2 deles, Tereza e Lúcia, e o neto Luiz Felipe, participaram do momento em que o quadro foi colocado no comitê de imprensa. Orlando Carneiro passou quase 3 décadas fazendo a cobertura jornalística da corte. Ele morreu em janeiro deste ano, aos 84 anos. Além de jornalista, foi poeta, advogado, escritor. Publicou vários livros sobre música e retratou a paixão por essa arte em muitos quadros. A pintura doada passou a fazer parte do patrimônio do Supremo. Essa edição retrospectiva do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.